Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado, aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando, tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entende isso, irmão? Jesus, Ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então Ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E Ele está falando para a gente nessa manhã, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Tem uma frase do Billy Graham que eu sou apaixonado, eu citei ela, sei lá, talvez em 30% dos meus sermões. Ele diz, irmão, eu já li o final da história, fique em paz, vai dar tudo certo. Fique em paz, vai dar tudo certo. Você está comigo? Diga amém. Posicionamento, cara. Deus está falando para a gente nessa manhã, pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Uma das chaves que eu aprendi com meu sogro no início da minha conversão era o seguinte, ele falava, Dequinho, para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que Ele está dizendo é o seguinte, se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Se você se humilhar e clamar e se arrepender, Deus está dizendo, ei, os céus estão prontos para reagir sobre a tua casa, mas a tua casa tem que dar os primeiros passos, irmão. Você tem que reagir. Começa reagindo com a ministração desse pastor aí que está desesperado, tentando fazer você crer naquilo que Deus já depositou sobre você. Você está comigo? Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deixa eu liberar uma chave sobre você e guarda isso, cara, em nome de Jesus. Não faça das suas crises o seu devocional. Eu lembro que eu estava conversando com alguém bem próximo da minha família um tempo atrás e ele estava desesperançoso. E eu perguntei, como é que são os seus dias? Como é que começam os seus dias? Acordo, passo um café e vou ver jornal. Quanto tempo você vê o jornal? Vejo 1 hora. Vejo Bom Dia Brasil, vejo Globo News. Eu falei, então, você está fazendo das crises ao teu redor o teu devocional. Você se enche de tanta informação daquilo que está dando errado, que quando você vai para trabalhar, a tua perspectiva é que o mundo está desmoronando. Irmão, entenda, em nome de Jesus, o céu não está em crise. O céu não está em crise. Pastor, a violência está aumentando cada vez mais. Pastor, as escolas estão cada vez mais perigosas. Ei, irmão, o céu não está em crise. Ou as realidades do céu invadem a tua casa, ou então os seus olhos vão ditar até onde você pode ir. Sabe, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, tem alguém que está recebendo essa palavra? É que para a gente viver um romper em meio a toda e qualquer circunstância, a gente precisa ter confiança. Você pode declarar isso comigo? Diga confiança. Josué 1,9 diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho maravilhoso porque aqui ele está estabelecendo um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares que você vai, mas quem vai com você até lá. Por isso que ele está falando, olha, não tenha medo, não desanime, não se apavore, porque eu vou estar com você por onde você andar. Olha outra citação do Billy Graham aqui, grande Billy, ele disse, a ansiedade
É o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Quando a gente centraliza a nossa esperança em qualquer coisa menor do que Deus, se prepara para ter uma vida ansiosa sempre. Porque se a tua expectativa está no teu trabalho, se a tua expectativa está no teu business, se a tua expectativa está na promessa de alguém que disse que vai te ajudar quando você chegar aqui, se a tua expectativa está no teu visto, se a tua expectativa está em qualquer coisa menor do que Deus, a ansiedade vai governar a tua história. Agora, quando a minha expectativa está em Deus, irmão, pelo amor de Deus, você acha que Deus ele é insuficiente para tocar em qualquer esfera da tua vida e mudar a tua história? Então, quando eu confio que Deus pode todas as coisas, eu descanso debaixo dessa certeza. Se a palavra de Deus diz que Ele pode todas as coisas, você sabe no original qual é o significado de todas? Todas. Olha que revelamento revelado. Se a gente sabe que Ele pode todas as coisas, por que a gente acredita que Ele só vai tocar em algumas delas? Irmão, Deus pode liberar cura sobre enfermidades, Deus pode mudar histórias financeiras, Deus pode mudar cenários, Deus pode mudar qualquer esfera. Você está ouvindo isso de alguém que passou por inúmeras dessas etapas, e eu estou aqui dizendo, ei, Deus pode mudar a tua história, você só precisa se posicionar e confiar de que Ele é suficiente para fazer. Agora eu preciso, entender onde está o meu olhar, porque quando eu pauto o meu futuro, presta atenção nisso em nome de Jesus, eu estou cuspindo hoje demais, misericórdia. Pessoal que está aqui na frente, glória a Deus, Deus abençoe. É o cuspe santo, eles pagaram mais caro para estar aqui na frente. Checa, tarabá. Ô Vini, vamos junto aí, irmão. Vamos junto também. Presta atenção nisso, cara. Quando eu pauto o meu futuro naquilo que os meus olhos veem, eu estou dando para a minha carne o lugar de governo na minha história. Você sabe por quê? Porque a partir de agora, os meus olhos vão definir até onde eu posso chegar. Ô Giba, presta atenção, irmão. Ou os seus olhos dizem quais são os seus limites, ou Deus que te criou quando nada ao teu redor existia diz. Os meus olhos veem o quê? Veem impossibilidades, veem retaliação. Os meus olhos veem momentos adversos. A minha fé diz, vai ficar tudo certo. Fui eu que te prometi, eu vou prover cada promessa que eu fiz. Os meus olhos veem, mano, tá complicado, mano. Tem coisas que eu achei que virariam, que não viraram. Tem promessas que me fizeram, que não cumpriram. Mas dentro de mim, ei, fique em paz. Eu continuo sob o controle de todas as coisas. Jesus continua sendo o caminho. Ei, onde é que está a tua confiança? 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Você conhece algum casal? Olha para mim, cara. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Alguém conhece algum casal assim? 3 mãos tímidas. A maior parte com vergonha, porque vai que eu levanto e alguém vai achar como indireta. Vai que... Mas você já conheceu algum casal? Estão juntos há 30 anos, mas em algum momento da história perderam a confiança, não conseguem confiar mais um no outro. E algum tempo atrás Deus falou algo comigo a respeito disso. Falou, sabe filho, tem muita gente que caminha comigo exatamente assim. Caminha perto de mim há muito tempo, mas não confia mais que eu posso fazer aquilo que a minha palavra diz que eu vou fazer. Sabe qual é o princípio que Deus está estabelecendo? Estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar por que as igrejas evangélicas, protestantes são cada vez maiores e por que o número de milagres e romper sobrenatural não aumenta na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você está há anos na igreja e você ainda não confia que uma palavra pode mudar a tua história. Irmão, às vezes a gente está há anos numa igreja, a gente não confia que uma oração pode mudar a história. Se fosse diferente, a gente levaria mais a sério os nossos momentos de secreto. Se fosse diferente, a gente levaria mais a sério um sermão sendo ministrado. Porque se de verdade eu acredito que uma palavra liberada num ambiente profético é capaz de mudar a história, se existe um ambiente profético e eu estou lá, eu preciso ter mais expectativa do que eu tinha ontem. Tem alguém que está comigo? Eu faço isso pelo menos quando eu vou ministrar, todas as vezes que eu vou ministrar. Falo, Deus, faz como você fez com Sansão. Não vai ser a última vez, mas eu quero ministrar como se fosse. Pai, em nome de Jesus, que seja diferente de todas as outras vezes, como se fosse a última vez. Eu quero te convidar em nome de Jesus, cara, que você também enxergue assim cada oportunidade que você tem de ser exposto ao sobrenatural de Deus, cara.
Existe uma promessa de Deus para nós: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará e Ele nunca os abandonará. Olha para mim em nome de Jesus. Deus está estabelecendo um princípio. Aí tiver a tempestade, Jesus se apresenta para os discípulos, só que Ele só acalma a tempestade depois que entra no barco. Acompanha comigo, você está comigo? Primeiro Ele fala: não tenha medo, sou eu. Primeiro Jesus está acalmando a tempestade dentro deles. Depois Ele entra no barco e a tempestade cessa. Olha o princípio que Jesus está estabelecendo. A tua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na minha presença que se manifesta. Porque se eu acalmo o mar antes de entrar, você iria tranquilo porque o mar cessou. A tua segurança está nos ambientes e não na presença. Mas quando eu entro no barco e falo: ei, você está tranquilo? Estou, Jesus. Está tudo desmoronando ao teu redor, você está em paz? Estou. Então agora tudo vai cessar. Por quê? Porque cessou dentro de você primeiro. Tem algum crente aqui, gente? Pelo amor de Deus, aplauda mais forte, se isso faz sentido para você. Ei, Jesus está estabelecendo um princípio para a gente nessa manhã. Você precisa confiar que o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. Pastor, eu preciso de uma segurança para me agarrar. Jesus está falando: ei, o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. Se a gente perder tudo, irmão, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Levante suas mãos e diga: se eu perder tudo, diga: mas eu não perdi a minha fé, eu não perdi nada. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Sabe, uma das chaves que eu quero compartilhar com você é que a gente precisa de equilíbrio também na nossa jornada. E eu confesso que eu sempre tive dificuldade com a palavra equilíbrio. Porque sempre que alguém falava de equilíbrio para mim, cara, estava associado ao oposto de intensidade. Sempre que alguém chegava para mim, Vini, e falava assim: mano, vai devagar, você precisa ser equilibrado. Eu associava o seguinte: equilíbrio se opõe à intensidade com que eu desejo fazer, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou fazendo. Tá fazendo sentido para alguém? Então durante a minha adolescência, durante o início da minha vida adulta, cara, você precisa ser equilibrado, você precisa ser equilibrado. Eu criei uma crença: equilíbrio não é algo bom, porque ele quer tirar de mim a intensidade com que eu faço. Até que há algum tempo eu parei para analisar sobre isso e falei: cara, a palavra de Deus fala a respeito de equilíbrio. Olha o que a palavra de Deus diz, cara. Está na minha Bíblia e na sua. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu fui buscar o significado de equilíbrio. Eu fiz pesquisas profundas no Google, no Wikipedia. E o significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. E sabe o que eu aprendi? Equilíbrio não é ausência de intensidade. Equilíbrio é ausência de inconstância. Quando Deus está falando: ei, você precisa ser revestido de poder, de intensidade, de amor e de equilíbrio, Deus está falando: o que vai mudar a tua história não é só a intensidade com que você faz, mas é como você vai até o final. Como o pastor Márcio gosta de falar, irmão, como termina é que conta, irmão. O que eu tenho visto, pastoreando jovens também, é que a nossa geração não tem dificuldade em ser intenso. O nosso desafio é ser constante. Porque na primeira crise, a gente abre mão da fé. Cara, uma das coisas que, pelo menos para quem é pastor, não faz sentido quando a gente ouve. É quando alguém que estava bem, começa a se esfriar e você fala: mano, cadê você? Ah, pastor, eu estou passando uma guerra lá em casa, eu estou dando um tempo. Irmão, pelo amor de Deus, cara, você está correndo de Deus, corre para Deus. É o momento que você mais tem que se firmar, é quando você está fugindo dele. Isso é equilíbrio. Equilíbrio não é você ir mais devagar. Equilíbrio é você ser constante. Deus está falando: ei, fica firme. Não importa aquilo que te seca, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, com os ambientes. Tem a ver com a promessa que eu liberei sobre você. Fica firme, irmão. Às vezes a gente tem ousadia para dar o primeiro passo, mas a gente não tem constância para permanecer no propósito. Efésios 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele continua dizendo: portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios está dizendo, irmão, depois que você fizer tudo, permaneça firme. Depois que você fizer tudo, permaneça firme.